O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Nesse relato que eu trago hoje, parece que o OP teve uma tremenda dor de cabeça com a sua segunda esposa e o seu filho. Daí eu fiquei pensando, se ele, sendo um humano e tendo só um filho, já teve todo esse problema, talvez seja melhor eu nem pensar em ter filhos. Do contrário, a chance de me acontecer isso é 20 vezes maior. Mas melhor eu nem pensar nisso agora. Bora pro vídeo. Minha esposa insistiu para dormir com o meu filho adolescente do meu primeiro casamento. Então eu fiz questão de que o mundo soubesse o tipo de pessoa que ela é. Algumas madrastas ficam olhando o relógio, contando os minutos até a hora de dormir das crianças. Outras, aparentemente, ficam de olho no calendário, contando os dias até o 18º aniversário. E foi basicamente isso que aconteceu sem eu perceber. Ela observou, esperou, e calculou o momento certo de atacar. Eu, homem de 43 anos, sou casado com Kira, mulher de 44 anos, já faz 6 anos. Estou tão envergonhado pelo simples fato de estar escrevendo isso agora. Não é o tipo de coisa que eu quero contar a ninguém da minha vida, alguém que seja próximo e que eu não tenha ideia de qual será a reação. Então vou usar isso aqui como um desabafo. Obviamente estou com uma conta descartável agora. A minha situação é um daqueles casos que eu nunca imaginei que teria que enfrentar, nem nos meus piores pesadelos ou delírios. Kira é minha segunda esposa. Da primeira vez eu me casei muito jovem, aos 22 anos mais exatamente, e embora tenha sido uma decisão tola e imatura, não é algo do qual eu realmente me arrependa, porque eu realmente amei minha primeira esposa demais. Eu realmente acho que ela foi o grande amor da minha vida, porque tudo com ela era simplesmente perfeito. Meu filho, que agora tem 18 anos, veio desse meu primeiro casamento. Nós nos casamos jovens e tivemos filhos jovens, e embora eu não recomende isso a ninguém, fico feliz por ter vivido minha vida dessa forma. Infelizmente, ficamos casados por apenas 6 anos. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no carro dela. Ela chegou ao hospital, mas faleceu pouco depois. Ainda parte meu coração quando eu lembro. Se você sabe como o luto funciona, especialmente quando envolve alguém que você amou profundamente, você sabe como ele nunca vai embora. Por vários anos, eu não tive qualquer interesse em namorar ou me casar novamente. Não é que eu não sentisse mais nada por mulheres, mas é que minha primeira esposa ainda ocupava um grande espaço no meu coração, e simplesmente parecia errado. Eventualmente, conversei com um terapeuta e, com o tempo, me abri para a ideia de me casar de novo. Eu queria alguém por quem eu me sentisse atraído naturalmente, mas que também fosse ótima com crianças, porque eu não queria que a maior parte da infância do meu filho fosse sem uma figura materna na vida dele. Conheci Kira em um aplicativo de namoro, o que eu já imagino que muitos já dirão que não foi uma boa ideia, mas, depois de alguns encontros, percebi que ela era o tipo de pessoa certa para mim. Nós compartilhávamos muitos interesses parecidos. Ela era super gentil. E também não parecia ser do tipo materialista, como muitas mulheres em aplicativos de namoro são. Tenho histórias de sobra sobre isso, que me deram certa confiança para ir adiante com o relacionamento. Começamos a namorar e eu fiz questão de que ela conhecesse meu filho assim que fosse confortável. Eles se deram muito bem e eu senti que estava tomando a decisão certa. Quero deixar claro que mesmo que eu não tivesse um filho ou nunca tivesse sido casado antes, eu acho que ainda assim teria sido do tipo de pessoa motivada a casar novamente. Não quero que as pessoas pensem que eu só estava considerando os motivos errados ao escolher uma mulher para namorar. Não queria uma babá para o meu filho. Eu estava olhando para o pacote completo. Como eu escrevi antes, nós nos casamos há 6 anos e todos moramos juntos desde então. As coisas estavam bem, e eu sempre gostei de como ela era próxima do meu filho. Era como eu imaginava que teria sido com a mãe dele se ela ainda estivesse aqui. Não houve um único momento em que eu sentisse que algo pudesse estar errado. Talvez isso tenha sido totalmente culpa minha. Talvez eu devesse ter sido mais vigilante como pai. Ou poderia ter conversado mais com ele. Eu sempre presumi que o relacionamento entre os dois fosse perfeitamente saudável, porque era isso que parecia. Se eu tivesse pensado que havia algo sujo acontecendo, ela estaria fora da minha casa na mesma hora. Aconteceu que eu descobri o que estava acontecendo debaixo do meu nariz cerca de 2 semanas depois que meu filho completou 18 anos. Ele me disse que precisava muito falar comigo. Não era comum termos uma conversa tão séria, a menos que houvesse algo realmente importante na cabeça dele. Desde o começo, percebi que ele estava com muita dificuldade para conseguir falar o que queria. Naquele momento, ainda achei que seria algo leve, como essas coisas que adolescentes acham que são o fim do mundo, mas que, para um adulto, não valem uma noite sem dormir. Eu precisei insistir muito, mas eventualmente ele disse, é sobre a Kira, pai. Ele normalmente a chamava de mãe de forma carinhosa, mas eu sabia que ia ser algo ruim quando ele a chamava pelo nome, porque ele só fazia isso quando brigavam. Eu ainda não liguei os pontos naquele momento,
porque seria uma conclusão insana de tirar do nada. Olhando agora, eu entendo por que ele teve tanta dificuldade. Não é algo fácil de dizer. Então ele respirou fundo e disparou, e Nakira dormiu comigo. É muito difícil descrever como eu me senti quando ouvi isso. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que eu tinha entendido errado. Parece idiota agora, mas eu tentei entender se ele queria dizer que eles apenas dormiram na mesma cama, e só isso. Acho que ninguém que esteja lendo isso teria, como primeira opção, a ideia de que eles tinham tido relações íntimas. Infelizmente, eu pedi que ele esclarecesse, e ficou claro que era exatamente isso que havia acontecido. Eu senti como se estivesse perdendo a cabeça. Não conseguia pensar direito. A primeira coisa que perguntei foi o que tinha acontecido, e ele disse que foi alguns dias depois de completar 18 anos. Eu sei que é horrível dizer isso, mas quão ruim é admitir que eu queria que tivesse acontecido alguns dias antes. Eu me sentia tão indignado que queria vê-la presa. Mas como ele já tinha 18 anos quando aconteceu, eu não tinha nada legal para usar contra ela. Eu sei que é um pensamento ruim, mas eu odeio o quão poucas opções eu tenho para fazê-la se arrepender do que fez. Ele me contou toda a história por trás disso. Não foi algo que simplesmente aconteceu de repente. Ele entrou para o time esportivo da escola quando tinha uns 16 anos, e por causa disso, começou a ir muito mais para a academia. Ele ficou muito em forma e eu estava impressionado. Ele parece comigo, então era como olhar para uma versão mais nova de mim, na época em que eu jogava futebol na faculdade. Eu o incentivava, e Kira também. Eu nunca percebi, mas ele disse que ela se oferecia muito mais para buscá-lo e levá-lo aos treinos nessa época. E o motivo pelo qual ele lembra disso tão claramente é porque ela fazia muitos comentários sobre o corpo dele. No começo, parecia algo apenas factual. Então ele respondia normalmente, sem segundas intenções. Porém, conforme ele se aproximava dos 17 anos, ela começou a falar mais sobre garotas, dando conselhos sobre como lidar com elas. Ele disse que lembra do primeiro dia em que ela perguntou se ele já tinha começado a ter relações. Ele não respondeu porque achou uma pergunta estranha, mas ela começou a aconselhá-lo sobre coisas que as mulheres gostam intimamente. Ele admitiu que, no início, foi desconfortável, mas acabou se acostumando. Em alguns momentos, disse que podia jurar que ela estava sendo sugestiva com ele, mas não tinha como afirmar com certeza. Ele apenas presumiu que ela estava tentando ser algum tipo de madrasta descolada. Então, um dia, ela ficou muito cheia de toques com ele e admitiu o que queria, mas, como se fosse uma santa, disse que não faria nada até que ele fosse maior de idade. Ele me admitiu que sabia que era errado, mas, como um garoto adolescente, os hormônios estavam fora de controle e ele pensou em deixar acontecer aquilo. Eu fiquei muito bravo, mas, sendo sincero, entendi. Ele disse que perguntou se ia acontecer então, mas ela não falou mais nisso naquele momento. Ela nunca mandou mensagem sobre nada disso, e ele nunca gravou, porque também sabia que era errado. Quando ele completou 18 anos, saímos em família, incluindo alguns de seus amigos e parentes próximos, e tivemos um jantar fantástico juntos. Foi um ótimo dia. Mas é louco pensar que, no meio de tudo aquilo, eu não fazia ideia de que minha esposa estava tentando se deitar com meu filho e esperando, por meses e meses, ele atingir a maioridade. Foi no fim de semana depois do aniversário dele que tudo aconteceu. Eu tinha saído para comprar algumas coisas para um projeto de faça você mesmo. Foi quando as coisas aconteceram. Assim que saí de casa e fui embora de carro, ele disse que ela foi até o quarto dele com um tipo de lubrificante. Ele não quis entrar em muitos detalhes, o que eu entendo. Eu até pensei que queria saber os detalhes, porque queria ficar o mais irritado possível, mas não ia forçar. Ele disse que aconteceu uma vez e que ela tentou fazer de novo outro dia, mas ele não deixou. Ele disse que, a partir do momento em que terminou a primeira vez, se arrependeu imediatamente e intensamente. Ele tinha esperado quase tanto quanto ela, mas percebeu o quão errado aquilo era. Ele me contou que chorou muito e que lutou com a decisão de me contar. Mas, no fim, escolheu contar porque sabia que era errado fazer aquilo comigo. Disse que sabia que não contar poderia tornar tudo pior também, e que ele não queria me desrespeitar mais do que ele já tinha feito. Eu o abracei e agradeci por ter me contado, mas disse que precisava processar tudo. Eu estava aberto a ele me contar qualquer outra coisa depois, mas, naquele momento, eu só precisava digerir tudo. Sinceramente, foi horrível. É o tipo de coisa que entra na sua vida e destrói tudo, porque eu realmente achava que tinha conseguido construir uma vida razoável para nós dois depois da tragédia que vivemos. Antes que qualquer um diga algo, e eu vou perdoar meu filho. Ele é um adolescente, mostrou arrependimento real me contando tudo, e ela como minha esposa e uma adulta jamais deveria ter deixado isso acontecer, mesmo que fosse ele a iniciar a situação, o que aparentemente nem foi o caso. Meu filho demonstrou que sabe o que é certo e errado. Ele agiu errado sim. Mas ela foi pior. Eu sei que até adultos traem e acabam sendo perdoados. Mas eu não posso colocá-lo com Akira no mesmo nível de responsabilidade nesse caso. Ele foi a vítima, mesmo tendo 18 anos quando aconteceu,
porque tudo começou quando ele ainda era menor. Ele soube que era errado depois que aconteceu, e eu entendo a energia acumulada que garotos adolescentes querem descarregar. Além disso, ele veio admitir porque se sentiu muito mal com isso. Estou com raiva dela, mas estou preocupado com ele. Podem dizer o que quiserem, mas o que querem que eu faça? Deserdá-lo? Brigar com ele? Tenho que direcionar minha raiva para a pessoa certa aqui, ela, não para ele. Sim, vai levar um tempo até eu me sentir completamente normal ao lado dele novamente, mas espero que não demore muito. A única coisa que eu gostaria que ele tivesse feito diferente seria ter me contado no exato momento em que ela começou a flertar com ele. Mas eu entendo que ele gostou da atenção e deixou acontecer. Agora estou tentando descobrir como prosseguir com isso e se existe alguma chance de conseguir que ela seja acusada de algo. Não há mensagens, nada por escrito. Tudo aconteceu pessoalmente, e tenho certeza de que ela vai negar tudo. Eu não acho que haja muita chance de um caso legal sólido nessas circunstâncias, e isso é triste, perceber que você foi enganado, seu filho foi usado, e a pessoa que você achou que estava ao seu lado na verdade estava destruindo tudo o que você mais amava. A atualização 1. Recentemente descobri que minha segunda esposa vinha preparando, acho que essa é a palavra, o meu filho, enteado dela, desde que ele era menor de idade. No momento em que ele completou 18 anos, ela foi lá e teve relações com ele. Sim, ele participou do que aconteceu, mas ele também é um adolescente. Ele é, ao mesmo tempo, vítima, e eu entendo o motivo de ele não ter sido leal a mim quando teve a chance. Ele é jovem e quero acreditar que aprendeu uma lição muito valiosa porque veio confessar por conta própria e demonstrou arrependimento genuíno em suas palavras e expressões. Conversei com um amigo advogado e ele disse que eu poderia fazer uma denúncia, mas que as chances de ela ser presa são muito baixas simplesmente porque toda a situação é basicamente a palavra dele contra a dela. Não há prova alguma. Mas eu acredito nele porque ele é meu filho. Ele é um bom garoto. E há muito pouca razão para ele mentir em uma situação dessas. Por causa disso, percebi que a única opção real que eu tinha era confrontá-la eu mesmo. Talvez não resultasse em grande coisa, mas era o que eu deveria fazer. Então foi exatamente isso que eu decidi fazer antes mesmo de qualquer coisa começar. Eu me certifiquei de me encontrar com um advogado de divórcio. O plano era entregar os papéis para ela no dia do confronto ou no dia seguinte, dependendo de quanto tempo a conversa durasse. Eu também teria meu filho presente. Para ser honesto, eu queria deixá-lo fora disso, mas ele estava envolvido demais na coisa toda desde o início. Então ele simplesmente teria que estar lá para se defender. Estávamos todos na sala assistindo a um filme, e, assim que terminou, desliguei a TV e disse que precisávamos ter uma conversa muito séria. Eu comecei a gravar tudo, e ela não fazia ideia do que eu diria. Como poderia imaginar? Bem, eu tive dificuldade para falar, do mesmo jeito que meu filho teve dificuldade quando veio confessar. Mas, eventualmente, consegui dizer tudo. Contei que ele tinha me dito que ela tinha dormido com ele e que, mesmo antes disso, ela já vinha preparando o terreno. Antes que ela pudesse falar, apontei que ela não apenas me traiu, mas fez isso com meu filho, que, além de tudo, era menor quando ela começou a demonstrar interesse nele. Ela pareceu surpresa e, não vou mentir, quase me convenceu com a atuação de surpresa dela. Ela olhou para o meu filho e pediu que ele dissesse o que ela tinha feito. Surpreendentemente, ele contou tudo sem nenhum medo algum em suas palavras, e eu confesso que fiquei orgulhoso disso. Ela negou completamente. Agiu como se fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido. Ela disse que vinha sendo uma figura materna na vida dele por tempo demais para que aquela história fosse plausível. Eu disse que o relato dele estava bem montado demais para eu acreditar que ele tinha inventado tudo, especialmente porque ele não tinha uma relação ruim com ela. Então era difícil entender por que ele mentiria em primeiro lugar. E também afirmei que a relação boa que eles tinham também foi algo que me doeu ver se tornar naquilo. Ela insistiu que ele estava mentindo e perguntou se ele tinha provas, o que ele não tinha. Então ele disse, você vem falando comigo desde que eu era menor, como algum tipo de pessoa tarada. Quando ele disse isso, deu para ver que ela ficou muito nervosa. Admito que pensei que ela tivesse ficado tão abalada porque era uma acusação que a atingia diretamente. Ele repetiu aquilo e, quando repetiu, ela avançou sobre mim para tentar ir para cima dele. Eu tive que segurá-la e dizer para ela se acalmar. Naquele momento ficou evidente porque isso nunca funcionaria em um tribunal, e era a palavra de um contra o outro. Pedi que ela me entregasse o celular, já que estava tão certa de que não era culpada. Ela entregou o telefone e deixou claro que nunca tinha mandado uma mensagem indecente para ele na vida. Ele já tinha me dito isso, então eu nem perdi tempo nas mensagens, fui direto para a galeria e comecei a rolar. Ela não entendeu o que eu estava fazendo. Quando rolei o suficiente, vi que ela tinha várias fotos dele sem camisa, algumas em casa e outras depois de um jogo do time esportivo. Ele não fazia ideia de que as fotos tinham sido tiradas. Ela havia tirado por conta própria. Algumas eram em um lugar público, nada impedia que ela tirasse fotos, não eram muitas para ser sincero, mas a maioria tinha sido tirada com zoom.
Todas as dúvidas que eu ainda tinha desapareceram assim que ela arrancou o celular da minha mão dizendo que eu iria tirar as coisas de contexto. De repente, a história dela mudou. Agora, ele era quem tinha tentado seduzi-la. Disse que, no momento em que completou 18 anos, ele ficou muito agressivo com as investidas, no dia em que eu estava fora de casa, pressionou tanto que ela deixou acontecer porque estava com medo dele. Eu sabia que aquilo era mentira, porque se fosse verdade ela teria dito isso desde a primeira acusação. Fora que o meu filho jamais se mostrou ser alguém agressivo. Fazer isso em sua casa, com a sua mãe me pareceu algo bastante inverossímil. Não haveria motivo para protegê-la naquele ponto, e eu disse isso a ela. Ela tentou continuar discutindo, mas, para ser sincero, eu já nem estava ouvindo mais. Eu já tinha tomado minha decisão. Embora não tivesse nenhuma prova cabal, as coisas estavam ainda mais nítidas para mim. Dei o processo como encerrado e ela foi oficialmente notificada poucas horas depois dessa conversa. Disse ao meu filho para evitar contato com ela o máximo possível. Ela se recusou a sair de casa, então isso era o máximo que eu podia fazer. Foi uma situação chata por um tempo, mas não houve outro jeito. A atualização 2. Agora eu finalmente concluí totalmente o divórcio e estou feliz que isso ficou no passado. Agora eu fico aliviado que meu filho tenha 18 anos, porque não consigo imaginar ter que brigar por custódia com alguém que tentou dormir com meu filho. Isso teria sido horrível. Se bem que, provavelmente isso seja só a minha mente pensando demais, já que como ele é meu filho biológico e já era quase um adulto, provavelmente ele ficaria comigo mesmo. Mas, com a justiça de hoje, nunca se sabe, né? Mas, continuando, ela conseguiu um acordo até bom no divórcio. Fiquei com a casa porque já era minha antes de nos casarmos, eu a comprei com a minha primeira esposa. E isso é mais uma razão para eu acreditar que ela foi o verdadeiro amor da minha vida, pois eu acredito que ela nunca faria uma sujeira como essa que a Kira fez comigo. No momento em que nos separamos, eu fui trabalhar, por assim dizer, porque sabia que a única coisa que eu precisava fazer era garantir que o mundo inteiro soubesse o tipo de pessoa que minha ex-mulher é. Fui ao Facebook, com muitos supostamente, narrei o que havia acontecido, deixando claro que tudo o que eu escrevia era como tinha sido contado pelo meu filho. Eu precisava que o mundo soubesse quem ela é. Em circunstâncias normais, esse tipo de postagem teria sido removido dos grupos onde publiquei. Mas era drama e fofoca, e no mundo em que vivemos, é exatamente isso que as pessoas adoram. Depois ela me disse que iria me processar por difamação se eu não tirasse a publicação do ar. Eu não cedi, porque estava disposto a tentar fazer com que ela fosse presa pelo comportamento inadequado com meu filho quando ele era menor. Eu achava que o post deveria ficar no ar pelo tempo que fosse necessário. E, mesmo que eventualmente seja derrubado, ele ainda está no ar agora. E ela realmente me processou por difamação, mas estou pronto para ir à guerra por isso, porque estou prestes a levar tudo a outro nível. Meu filho lembrou e achou algumas mensagens que trocou com seu melhor amigo no passado, em algumas ocasiões em que ela foi extremamente inadequada com ele. Tenho certeza de que isso terá algum peso se ela quiser levar o caso adiante no tribunal. Se ao menos por uma vez o sistema de justiça resolver funcionar, esse é um bom momento para isso. Ainda consegui o melhor advogado que pude encontrar, e vou garantir que ela se arrependa do que fez na minha vida. Fora essa questão do processo de difamação, coloquei meu filho para fazer terapia, não porque eu ache que ele esteja quebrado, mas por uma questão de segurança. Ele gostou da sessão e talvez continue. Espero que sim, porque a terapia me ajudou muito no passado. E quanto a ela, só posso dizer que ela está, em grande parte do tempo, fora de nossas vidas, e eu rezo para que continue assim e que também isso se torne algo definitivo em um futuro próximo. Comentários sobre o relato. Sua esposa não errou ou perdeu o controle. Ela esperou, planejou, testou limites, foi escalando aos poucos, e no momento em que a lei deixou de importar, ela agiu. Ademais, pessoas inocentes não mudam de "isso nunca aconteceu" para "na verdade ele me pressionou", quando a narrativa deixa de funcionar. E pessoas inocentes não fazem um acervo secreto de fotos com zoom do corpo do enteado, como se fosse uma coleção particular, e depois entram em pânico quando alguém rola demais a galeria. Se a história mudou quando a negação deixou de ser útil, então a mentira já está clara. Você agiu bem protegendo seu filho, que foi honesto com você. Você removeu uma predadora da sua casa. Você se recusou a fingir que nada aconteceu. E você garantiu que a verdade não ficasse silenciosamente no escuro, onde pessoas como ela costumam prosperar. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro
e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.